você foi candidato a prefeito por Catalão. Qual experiência você tirou nisso? Eu sempre quis dar para Catalão uma opção de mudança. Eu queria vir trazendo bons exemplos. E isso aconteceu no estado inteiro, porque como eu rodo muito, eu tenho cursos que eu faço de líderes, as pessoas falam, cara, se você foi candidato em Catalão, contra tudo e contra todos, fazendo uma política limpa, sem comprar nada, sendo exemplo em tudo que você se propôs a fazer durante esse jogo político. O prefeito eleito de Cabeceiras entrou porque ele viu a forma que eu estava trabalhando, ele se candidatou na última hora e ganhou. E muitos outros candidatos entraram porque viram a forma que eu estava trabalhando e inspiraram em mim a forma de fazer política. Então, eu já saio vitorioso. A política, quando todos se uniram contra mim, ninguém acreditava que eu fosse ter a façanha de ter esses 11 mil votos, se tornar a segunda força política de Catalão. E eu fiz tudo isso jogando um jogo diferente, um jogo político que todo mundo tem vontade de ver, que é uma Catalão sem brigas, se unindo, mostrando que Catalão precisa ser uma cidade diferente e precisa mostrar para todo mundo que o jogo político tem que mudar, não pode ficar na mão da mesma pessoa por muito tempo. É isso que eu tento passar para todo mundo. E a cidade começou a me conhecer. Muitos lugares que eu vou, as pessoas se deparam. Renato, hoje eu entendo o seu projeto, hoje eu entendo a sua vontade, que era fazer uma Catalão diferente, que todo mundo quer, mas ninguém acreditava que fosse ter alguém que fosse ter a coragem de fazer isso que você fez. Então, saí muito maior do que entrei pela forma que eu consegui mostrar a forma inteligente e a forma que todos esperam, que é a boa política, que é o que eu sempre lutei, que eu prego desde o Sindicato Rural e desde a política municipal que eu participei. Você tirou boas experiências lá, Renato? Toda experiência, por mais árdua que seja, você sempre, quando você tem inteligência, você sai muito maior e sai com aprendizado. Uhum. Bateram muito em mim injustamente, criaram um monte de situação, um monte de mentira, jogaram todo o jogo político deles para me jogar para baixo. Isso tudo eu aprendi muito, saí muito maior, muito mais forte, muito mais capacitado. E entendo que Deus sempre tem propósito para todo mundo e Ele sabe a hora que cada um tem que chegar lá. Se Ele entendeu que isso era uma forma de me preparar, agradeço a Deus por toda a campanha que fiz, pela forma que foi conduzida. E é assim que eu trabalho, é aprendendo a cada dia, esperando a vontade de Deus, porque ele não pega ninguém que não está pronto para colocar onde ele quer que esteja algo de melhor. Então eu acho que a minha hora está sendo preparada por Ele. Se um dia chegar, Catalão vai ser a cidade que todos esperam, não vai ser a mesmice que a gente vê anos e anos aí, né? Então, o Renato Ribeiro é uma chance de Catalão pulsar como as grandes cidades de Catalão, Rio Verde e outras mais, Anápolis, Aparecida, cidades que crescem e aparecem no cenário, que é a que um dia eu vou fazer Catalão ser, com toda a minha experiência que eu tenho adquirido nos últimos anos. Bom, você falou de experiência, eu te perguntei de boas experiências. E ruim? Teve experiência ruim aí nesse trajeto seu aí, nessa candidatura sua como prefeito de Catalão? A experiência ruim é que a gente entende que o jogo político, às vezes, o dinheiro fala muito alto. Mas isso a gente está começando a mostrar que é possível mudar. Mas utilizar a máquina pública, não só Catalão, como todos os deputados, os senadores, quem tá no poder utiliza toda a máquina pública em favor da sua política. Isso é muito triste que aconteça. Isso aí que impede que as mudanças políticas ocorram, porque toda a máquina pública é utilizada os 4 anos que o candidato fica lá para trabalhar para ele se reeleger. Isso é muito triste, às vezes compram pessoas, às vezes as pessoas se vendem por alguma coisa que não vale a pena. Isso é muito triste, mas a gente acredita, eu acredito muito que as coisas podem mudar e é esse meu propósito, é mostrar que é capaz da gente entrar na política fazendo uma política com inteligência, uma política nova, que essa velha política aí de poder pelo poder, de fazer tudo para permanecer lá, isso daí é o que vem atrasando todo o Brasil e Catalão. Por mais que o Adib fez uma boa gestão, o Adib faz o que tem que ser feito, mas a gente sabe que Catalão pode muito mais, sabe que tem muitos erros que podem ser corrigidos. Mas assim, se comparar, as últimas gestões foram muito boas, mas se você comparar Catalão com cidades que deram certo, Catalão tem potencial para muito mais. Rio Verde, por exemplo, Rio Verde que é aqui no estado de Goiás, a gente já foi uma potência maior do que eles não deixaram 30 anos atrás. Então a gente precisa
entender que a gente pode mais, agradecendo tudo que puderam fazer as outras gestões, mas eu entendo que Catalão tem potencial para muito mais, mas para isso tem que ser pessoas que tenham uma vivência maior, que já saíram de Catalão, aprenderam coisas fora, e é isso que eu luto, é isso que eu pretendo um dia, passar essa mensagem que Catalão pode muito mais, é o que a gente vai fazer, mas respeitando e agradecendo o que já fizeram no passado, que é aquilo que cada um pôde contribuir. E então, por isso, unir todo mundo num grande projeto, parar com essas brigas e se unir Catalão num grande projeto, que é Catalão ser uma cidade diferente. Você falou de deixar de muitas brigas, mas você foi atacado. E dizendo que você não é de Catalão, você é de outro estado. E o que você vê nisso aí? Bom, meus filhos Teve nasceram... uns arranhões, você também, Não, mas isso também é um jogo político. também falou também, teve uns vídeos aí, você falou, acho que acho que você entrou na briga, não sei o que aconteceu lá, teve uns arranhões aí, né? Não, tudo que eu falei são verdades. Se vocês pegarem minhas falas lá, são tudo fatos. Eu não criei nenhuma situação que não existe. Agora, quando fala que eu sou de fora, estou há 20 anos morando aqui, sou presidente do sindicato há 7, tenho o título de cidadão catalano, tenho o título de cidadão davinopolino, que muitos que até que moram aqui há um tempo não têm o título de cidadão davinopolino. Então, eu me sinto daqui, sou daqui, meus filhos são daqui, eu não pretendo sair de Catalão. Rodei o mundo, desde os Estados Unidos, Europa, Ásia, conheço, fui até na China recentemente, entendo que Catalão é um dos melhores locais para se viver. O clima é bom, o povo é bom, basta ter uma gestão inteligente. Catalão precisa. Catalão não tem uma avenida que anda 2 carros juntos. Você vai em Uberlândia, que você chega no Uberlândia, tem uma avenida que anda 5 carros paralelos de cada lado. Então a gente precisa ter essa visão do futuro. Catalão precisa ser... Catalão mais 5, 10 anos, ninguém se move aqui dentro mais. Tem que pensar em mobilidade urbana. Pôr semáforos na cidade toda é tentar consertar, mas eu espero que esteja alguém que esteja com a noção de mobilidade urbana fazendo isso, porque a Catalão do futuro tem que ser pensada no futuro, não no presente. E Catalão eu acho que pode muito mais. Espero que o Velomar faça uma ótima gestão, torço por ele fazer uma boa gestão, mas não é o que a gente está vendo aí, mas... tomara Deus que ilumine ele, ilumine os seus secretários, para que faça uma boa gestão, porque o que a gente tem visto aí é um pouco assustador a forma que tem começado o governo. Mas eu torço para que os secretários e ele façam um bom governo, que o Catalão merece muito mais. Política é uma amaranhada, né, o presidente Renato Ribeiro. E você entrou nela. Por exemplo, você é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você é amigo do Ronaldo Caiado, que Ronaldo Caiado, você foi convidado do governador Ronaldo Caiado para estar na China, junto com ele. O prefeito Adib Elias é aliado do Caiado, não foi chamado. Você estava lá. Hoje, o prefeito Adib, aí já está praticamente tudo acertado para ser um secretário da melhor secretaria do estado de Goiás. Você foi um aliado também do prefeito Adib Elias. Que maranhada danada é essa aí? Você do PL, o Bolsonaro, amigo do Ronaldo Caiado, que foi para a China com ele. Hoje os dois estão rompidos. Você foi amigo do prefeito Adib Elias também, hoje rompido, que você saiu candidato, que tudo era maravilha, hoje parece que tudo que falou bem um do outro já desfez. O que você tem a dizer isso? Eu separo muito bem o que é do jogo político e do que é as amizades. Tem político que não separa isso. Por exemplo, a Marília Seba, que foi uma adversária política, ela faz parte da nova chapa do Sindicato Rural. Estava lá com ela, conversamos numa boa, não tem problema. O Helder Galdino, já conversei com ele numa boa. O Velomar, se vier conversar comigo, converso numa boa. O próprio Adib, eu acho que quando agora... Ele não sendo mais prefeito, imagino que deve ficar mais calmo, mas éramos amigos, conversávamos bastante, por conta do jogo político aí, a forma que o Adib faz, talvez teve essas rugas aí. Mas eu não tenho problema nenhum com ele, precisa conversar com ele, converso, eu acho que no futuro aí tem que ser conversado. O Adib indo para Goiânia é excelente para Catalão, porque Catalão passa a ter alguém que olhe por Catalão, porque o que eu sempre briguei é isso, não tem ninguém lá fora de Catalão que olhe por nós. Se o Adib conseguir a secretaria e ele conseguir trabalhar por Catalão, vai ser ótimo para nós. Catalão falta representantes. Catalão tem 2 deputados.
O Jamil está lá trabalhando sozinho. O Gustavo Seba está do outro lado da política. Essa desunião já nos prejudica muito. Então, se o Adib junto com o Jamil, se o Gustavo Seba puder nos ajudar, essa duplicação para Goiânia pode ser facilitada com a ida do Adib para lá. Então, por que eu vou torcer contra isso? Pelo contrário, torço para que ele vá, tenha sucesso e consiga chegar. Não é fácil, porque tem muita gente lá dentro que também pleiteia esse mesmo cargo dele. Não, mas Então, você já está acertado, viu, presidente? tomara Deus que esteja. E que faça esse bom trabalho aí. E o Ronaldo Caiado na China, a gente conversava muito. E quando eu falei para ele lá na China, viajando de ônibus, de avião, eu falei, então, Caiado, talvez eu seria candidato em Catalão, que era novembro de 23. E ele falou, cara, você sabe que o jogo político às vezes não põe situações opostas, mesmo a gente não querendo. Então, tanto é que ele não veio aqui durante a campanha, mas ele declarou apoio porque eram os partidos que estavam do lado dele. Aliados, né? O Velomar era um partido aliado ao dele, do vice dele, que é o Daniel Vilela. E então, o Brasil hoje não tem certeza dos candidatos. Hoje, o candidato a presidente tem desde o Bolsonaro, Lula, Gustavo Lima, o próprio Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, então, o próprio Zema. Então, tem nomes que estão falando aí. Ronaldo Caiado está saindo na frente, viu? Está rompendo. Ele tem aí um lema. Mas teve uma perseguição agora para cima dele aí sim. que deu uma bagunçada no jogo. E é o seu partido, PL, de Bolsonaro, que Caiado apoiou o Bolsonaro. Caiado esteve, os 3 governadores que esteve lá na Paulista, um deles é o Caiado. Somente 3, e um é Caiado. Agora, por causa de uma prefeitura de Goiânia, o Bolsonaro brigou com o Caiado. Que coisa, hein, rapaz? Bom, uma briga desse tamanho não é por um motivo só, não. Sempre tem muita coisa envolvida e política do mesmo jeito que... Mas o Caiado está na frente, hein? Eu te digo, o lema do Caiado, depois você concluir, me desculpa eu te cortar, mas o Caiado tem um lema que ele foi eleito governador de Goiás e ele fez o lema e cumpriu o lema dele, que é bandido muda de profissão ou muda de Goiás. E ele falou isso e cumpriu. Hoje a segurança pública de Goiás é a melhor do estado. Diminuiu 76% a criminalidade no estado de Goiás. Agora ele está com o mesmo lema. Bandido muda de profissão ou muda do Brasil. Ó, tem muita coisa que ele está saindo na frente. Vários estados aí estão apoiando ele, está crescendo, ele está na mídia por causa disso. Então, tem muita coisa que eu sei que eu não posso falar aqui ao vivo aqui. Mas o Caiado, assim, aqui em Goiás, ele é unânime, tem uma aprovação gigantesca, ele está muito bem cotado. O Romeu Zema, eu tive no almoço que o Caiado estava com ele. O Romeu Zema, governador de Minas, apoia o Caiado para ser presidente. O Ratinho Júnior tem uma força política lá no Paraná muito grande. Ele está no partido que fez mais prefeitos, que é o PSD. Então tem a força dele lá também. Mas o Ronaldo, quando ele começou a crescer, que ele começou a apresentar uma força para o sistema, o próprio sistema já criou mecanismos para tirá-lo do jogo. Então, esse jogo político ele é muito pesado. Todo mundo que se destaca, existe uma perseguição muito grande para cima dele. A perseguição em cima do parque de exposição foi justamente pelo meu crescimento político. Do Ronaldo Caiado, o crescimento dele para ser candidato a presidente também teve essa perseguição que hoje o pôs numa situação um pouco complicada. O Jair Bolsonaro, eu tive com ele pessoalmente, ele me relatou, se o Trump ganhar a eleição dos Estados Unidos, eu tenho grande chance de voltar a ser candidato a presidente. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Eu sei que a política ela tem uma vida própria. Os acontecimentos vão acontecendo com fulano e ciclano e altera todo o jogo de pessoas que às vezes nem participam das encrencas ou dos êxitos. Então, eu estou muito tranquilo, eu tento levar a minha vida como produtor rural, eu levo minha vida como produtor rural, como empresário rural, da melhor maneira possível, treinando meus filhos para uma sucessão dentro dos meus negócios e entendo que se a gente não entrar na política, a política não vai ser mudada permanecendo as mesmas pessoas sempre. Eu acho que tem que ter uma alternância de poder. É isso que é o meu propósito. Ah, Renato, vai vir outra pessoa boa para ser candidato. Tudo bem, vai ser candidato, eu recuo. Eu só estou aqui pela ausência de nomes que não têm coragem de enfrentar o jogo político. E eu tenho essa coragem e gostaria de mudar muito a política. Tanto incentivando outras pessoas a entrar, como eu mesmo entrar. Mas se outros entrar e fizer aquilo que eu quero fazer, para mim é até melhor que eu vou cuidar da minha vida.
Mas como não existe nome, se eu empresto meu nome para a minha cidade, para fazer aquilo que tem de melhor, que é a boa, mostrar um bom exemplo, porque a gente vai ficar aqui mais 30, 40 anos e tem que mostrar que é possível fazer coisas boas na política, sim, mudar esse paradigma que política é tudo errado, que política não tem gente que não presta. Tem que botar pessoas boas, valorizar quem está fazendo a coisa certa e trabalhar para o futuro, para a política dar certo. Bom, para finalizar aqui a nossa entrevista, daqui a pouco o candidato a presidente, né, que vai ser o entrevistado, o Ricardo Pires, mas para encerrar aqui a nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta que é a pergunta que o povo de Catalão mais espera ouvir de você. Renato, você vai seguir a carreira política? Você vai ser candidato em 2026 a algum cargo? Bom, existe conversas com pessoas que eu entendo que são superiores políticos meus, desde o Zé Mário Chirardi da FAEG, desde o próprio senador Hilder, que esteve aqui várias vezes, sempre falou: Renato, a gente não pode perder você. Você é uma ferramenta política, uma peça política que surgiu aí com uma coragem muito grande, com uma inteligência muito grande, que a sua região nunca viu isso. Então, nós não podemos deixar você parar. E eu falei assim, ó, eu vou agora para deputado, desde que tenha muito apoio, desde que tenha um projeto interessante para mim. Mas deputado o quê? Estadual ou federal? Tá conversando os dois. Os dois. Mas assim, tem que ver qual projeto que é viável para federal e estadual, e também se não for viável, não adianta eu entrar como um kamikaze. Eu quero entrar num projeto que seja... Cobaia, né? Eu quero um projeto que seja concreto, que seja com inteligência, que tenha muito apoio. Melhor dizendo, o que você está dizendo é um projeto que tem possibilidade de você ser eleito. É isso? O ser eleito é mais complicado. Mas tem muitas candidaturas de cobaia, hein, Renato? Mas assim, não adianta ser eleito da maneira errada, fazendo coisas erradas, comprando, gastando milhões, como muitos já fizeram aí. Se eu chegar lá, eu quero chegar lá com um exemplo de novo, ou de boa política, de fazer a coisa certa. Essa velha política para chegar lá, de poder pelo poder, eu prefiro nem chegar. Eu quero ser um bom exemplo em tudo que eu fizer. Se eu chegar lá com um mau exemplo, fazendo coisas erradas, prefiro que não chegue. Então, por isso que é difícil essa minha caminhada, porque eu quero fazer aquilo que é correto. E o que é correto hoje em dia está difícil, mas eu vou trabalhar dessa maneira, que é a maneira que eu fiz dentro dos meus negócios, que fiz na minha curta carreira política até agora, é o que eu vou fazer no futuro. Eu quero ser o exemplo daquilo que dá certo, não um exemplo de poder pelo poder, de chegar lá porque quer chegar por ego. Não, eu quero chegar para fazer, para construir, mas é mostrando que é possível ter uma boa política, sim. É essa que é a minha luta. Bom, você falou que você poderá ser candidato tanto a deputado estadual quanto também a deputado federal. Mas qual é a maior probabilidade, que está mais conversado com a cúpula aí do seu partido político, do seu grupo? Qual que é a probabilidade maior? Qual é a maior conversação nesse caso? A deputado estadual ou a federal? Estadual teria maior chance, que é o que foi conversado até hoje. Mas o federal não tá descartado. Tá bom. Encerrando aqui com o presidente do Sindicato Rural de Catalão, Renato Ribeiro, falando de sindicato e também de política. Muito obrigado, Renato, por ter vindo aqui, atendido nosso pedido aqui no estúdio da CCN, Canal Cerrado de Notícias, e também da Rádio Laser FM. Divino, eu não posso falar ainda? Pode. Então é o seguinte, a primeira pessoa que me entrevistou como presidente do Sindicato Rural foi você. Então, vir aqui falar com você é sempre um prazer, sempre ouvir os seus conselhos, o seu conhecimento. Então, obrigado mais uma vez pela chance de estar falando com vocês aqui e que você gosta dessa boa política, entende isso que eu estou falando e torce para que eu tenha êxito, porque a gente sabe que a gente precisa mudar a forma de fazer política. Catalão espera isso. E o grupo do Renato Ribeiro representa uma chance da política ser diferente. Então é isso que eu represento, é isso que agradeço a você, a Rádio Laser, o Ricardinho, que é o meu vice-presidente, que me acompanha sempre, que ele entende isso que eu estou falando aqui e luta junto comigo para a gente fazer isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Renato Ribeiro, aí nas finalizações, já despedindo, mas você me lembrou de um momento que eu não esqueço e você nunca esqueceu também. Você fala, né, todas as vezes que vai ser entrevistado, que a primeira entrevista que você deu
no rádio, na sua vida toda, não só como presidente, foi comigo na Rádio Laser FM. Lembro muito bem disso. Você chegou e disse: olha, Divino, eu nunca falei em rádio. Eu não sei se eu vou dar conta. E hoje, e você saiu muito bem na sua primeira entrevista, e hoje você é um dos melhores oradores, uma das pessoas que tem muito argumento, treinou muito bem, né? Iniciou na Rádio Laser e hoje você é um dos melhores, né? Hoje, para ser entrevistado, um cara que tem uma oratória muito boa. Ficou muito bom, viu, Renato? Obrigado, Divino. Aprendeu bem, Renato. Eu falei que eu gostava de aprender com você, não estou mentindo. Não, mas você não aprendeu comigo, aprendeu com sua boa vontade, né? Eu dei a primeira oportunidade, mas você já tinha aí essa tendência de ser um grande comunicador. Muito obrigado, Renato Ribeiro, que falou no programa Fato e Ação e também no programa Catalão em Ação da Rádio Laser FM, aqui também pela CCN, Canal Cerrado de Notícias.